Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Cíntia Ometo, ginecologista e obstetra, e esse é meu canal de saúde da mulher e do casal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho para que você seja notificado toda vez que chegar vídeos novos. Dê seus comentários, sugestões, façam perguntas, que assim que possível eu responderei a cada uma delas. Aliás, o vídeo de hoje, o tema é sobre uma pergunta que me fizeram em um dos comentários, sobre síndrome dos ovários policísticos, que eu vou falar ao longo do vídeo como SOP, que é a sigla, para ficar um pouco mais fácil. Uma dúvida muito grande das pacientes, das mulheres, é confundir a SOP com os ovários policísticos. Então tem muita paciente que chega no consultório e fala: doutora, eu tenho a síndrome dos ovários policísticos. E depois a gente vai ver que na verdade ela não tem a síndrome, ela só tem os ovários com vários cistinhos, que também recebe o nome de ovário policístico, mas que não é a síndrome. Então é muito importante a gente diferenciar o que é a síndrome e quando você não tem a síndrome e só tem os ovários cheios de cistinhos. Então eu vou falar primeiro de uma paciente que não tem a síndrome e que tem os ovários cheios de cistinhos, os ovários policísticos. Então geralmente é uma paciente que ela não tem nenhuma alteração, a sua saúde como um todo, em geral, tá tudo bem, ela consegue muitas vezes até ovular, e ela tem às vezes uma irregularidade menstrual, né? Ou ela reclama, nunca menstruo no mesmo dia, ou tem meses que menstrua, tem meses que não menstrua, então ela tem uma irregularidade menstrual, ou às vezes ela tem períodos do mês em que ela tem muita dor, e aí a gente depois, avaliando melhor, a gente descobre que ela tem uma dor para ovular. E aí a gente faz o ultrassom e a gente descobre que os ovários dessa pessoa tá aumentado de tamanho, cheinho de cistos. Mas ela não tem nenhuma outra alteração. Então, essa pessoa em questão tem os ovários policísticos. E não necessariamente a gente precisa tratar. Quando não é a síndrome e é só ovários policísticos, nem sempre precisa tratar. Se é uma paciente que está tendo uma dificuldade para engravidar, ou se ela está tendo, se a questão dela menstruar de forma irregular está atrapalhando muito a vida dela, aí sim a gente pode optar por um tratamento. Geralmente o tratamento é com anticoncepcional. E aí seria bom você ver com o seu ginecologista qual seria o anticoncepcional mais indicado para você. Agora vamos falar da SOP, da síndrome. A síndrome, o próprio nome já diz, tudo na medicina que a gente fala síndrome é um conjunto de doenças, é um conjunto de alterações que a pessoa tem ali acontecendo ao mesmo tempo. Como que eu sei que eu tenho a síndrome? A pessoa que tem a síndrome, ela tem que ter pelo menos 2 ou 3 dos critérios que eu vou falar. 1. Hiperandrogenismo clínico e ou laboratorial. Depois eu vou explicar um a um, tá? 2. Irregularidade menstrual e ou anovulação, ou seja, não ovulação. 3. Tem os ovários com um tamanho de volume aumentado e cheios de cistinhos. A gente considera um ovário cheio de cistinhos quando tem em cada um deles pelo menos 10 folículos ou mais. Então uma pessoa que tem 2 dessas condições ou as 3 condições presentes, a gente considera então que essa pessoa tem a SOP, a síndrome dos ovários policísticos. Então vamos falar de cada um. Número 1, o hiperandrogenismo clínico e ou laboratorial. O que significa isso? Um excesso de androgênios no corpo, excesso de hormônios masculinos. Mas peraí, doutora, eu sou mulher, eu tenho hormônio masculino? Sim, tenho hormônio masculino. Nós mulheres também produzimos hormônios masculinos, mas claro, em menor quantidade do que os homens. Quando existe um excesso desses hormônios no organismo, a gente chama de hiperandrogenismo. Tem paciente que não percebe isso, então não teria isso clinicamente aparecendo e a gente encontraria isso nos exames laboratoriais. Então a gente pede ali os exames de hormônio e a gente descobre que essa pessoa está com os hormônios masculinos em uma taxa maior do que deveria estar. O critério número 2, que eu falei, irregularidade menstrual e ou anovulação, não ovulação, são pacientes que menstruam desordenadamente. Então, normalmente aquela paciente fala, doutor, eu menstruo um mês, daqui a pouco eu fico 2, 3 meses sem menstruar, ou quando eu menstruo, às vezes menstruo 2 vezes no mesmo mês, 3 vezes no mesmo mês. Geralmente são pacientes que têm a menstruação bem bagunçada, tá, gente? Porque a grande maioria das mulheres que não tomam anticoncepcional, não tem influência de nenhum hormônio externo,
A menstruação dificilmente é sempre no mesmo dia, sempre tem uma variaçãozinha, mas varia alguns dias só, poucos dias. Às vezes adianta um pouquinho ou atrasa um pouquinho, mas vem ali uma vez por mês, mais ou menos uma vez por mês. Isso é normal. A irregularidade que eu digo é uma irregularidade grande mesmo, bem bagunçada a menstruação. E muitas vezes são mulheres que têm dificuldade para engravidar. Por quê? Porque são mulheres que não produzem óvulos, elas não ovulam. Então esse seria o segundo fator. Terceiro critério que eu falei, você daí faz o ultrassom dessa paciente, descobre que ela tem os ovários de tamanhos aumentados, né, maiores do que o tamanho usual e cheios de cistinhos. Diferente da mulher que tem só ovários policísticos e não tem a síndrome, a mulher que tem a síndrome tem que ter o tratamento adequado, tem que tratar. Como é uma síndrome, são várias alterações ocorrendo ali ao mesmo tempo, a gente muitas vezes tem que fazer tratamento caso a caso. Em todas as alterações ali, muitas vezes a gente tem que ter um tratamento específico. O que já é considerado um tratamento muito satisfatório para que a paciente consiga muitas vezes engravidar, então ela resolve a questão da infertilidade dela e muitas vezes ela volta a ovular. São duas coisas que a princípio seriam simples, mas que exige um grande esforço por parte da paciente, que é uma alimentação mais regrada, né, mais saudável e a prática de exercícios físicos. É claro que é importante que você procure profissionais para te auxiliar, até mesmo para saber se você pode praticar exercícios físicos. Tem pessoa que tem restrição por algum motivo ou não. Se é uma paciente que tem hiperandrogenismo, que está sofrendo com os efeitos do excesso do hormônio masculino no corpo. Então, uma paciente que tem muitos pelos, e muitas vezes tem pelos onde as mulheres normalmente não têm pelos. Então, são pacientes que às vezes falam que tem crescimento de pelos aqui, ou muitas vezes na barriga, né, no abdômen. Então, é um crescimento de pelos onde mulher geralmente não costuma ter. Ou mesmo a acne, né? Tem muita espinha. Para essas mulheres que estão tendo esses problemas, a gente passa anticoncepcionais cuja progesterona seja antiandrogênica, tem um efeito antiandrogênico, que seriam, por exemplo, ciproterona, drospirenona, anticoncepcionais que contenham esses progestágenos. E isso avaliando com o seu ginecologista, porque tem pacientes que não podem fazer uso desses anticoncepcionais que a gente chama de combinados, que são estrogênio mais progesterona. Que pacientes são esses? Geralmente pacientes que têm um maior risco de problemas tromboembólicos, problemas cardiovasculares. Pacientes que têm diabetes, hipertensão descompensada, obesas, tem uma série de fatores aí a serem avaliados. Para esses pacientes, de repente a gente indicaria anticoncepcionais que tenham só progesterona, para minimizar possíveis efeitos colaterais para essas pacientes. A SOP, a síndrome dos ovários policísticos, engloba uma série de fatores, como eu disse. Muitas vezes são pacientes que têm uma resistência periférica à insulina. O que significa isso? É como se a insulina que o pâncreas produz tivesse um pouco mais de dificuldade para fazer a função dela, que é metabolizar a glicose. A glicose é tudo que a gente consome, né? Tudo que a gente come se transforma em glicose. Então são pacientes que têm uma resistência à insulina, pacientes então que têm uma síndrome metabólica. Então a gente tem que avaliar caso a caso, se são pacientes que estão tendo colesterol alterado, se elas têm diabetes ou se elas têm um pré-diabetes, e a gente tem que ir caso a caso. Para pacientes que têm resistência periférica à insulina, a gente pode usar então hipoglicemiantes orais, como exemplo a metformina. As pacientes com SOP, elas têm uma maior chance de desenvolver problemas cardiovasculares no futuro, têm maior risco de câncer de endométrio, que é aquela camadinha lá de dentro do útero, que é da onde vem a menstruação. Por isso, você que tem SOP, trate, faça o tratamento adequado. Muitas pacientes descobrem a SOP, por exemplo, quando elas estão tentando engravidar e não conseguem. A gente então faz o tratamento por um período e depois a gente daí pode induzir essa paciente a ovular, se a ovulação dela não conseguiu retornar, ficar satisfatória com o tratamento, e a gente pode até induzir essa paciente. Muitas pacientes com tratamento adequado conseguem engravidar. Então é muito importante que você saiba se você realmente tem a síndrome e tratar. SOP, síndrome dos ovários policísticos, é um assunto muito grande, complexo. Se ficou alguma coisa para trás, se alguma coisa que eu disse não ficou bem explicado, se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, escrevam nos comentários que eu gravo novos vídeos sobre o mesmo assunto, destacando a dúvida de vocês. Tá certo? Um beijo!